Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Tranquilo? Tudo beleza? Começando mais um Moda Importa. Moda! Tem 25 milhões de podcasts, os caras não sabem exatamente qual, né? Enfim, Meu Deus. estamos aqui começando mais um podcast da nossa vida, mais um episódio do Moda Importa, que também está em vídeo agora. Você pode observá-lo ali na mesma plataforma que você escuta ele, que é o Spotify. Ela tem essa barbada. A galera pergunta como é que eu faço pra ver no YouTube. Eu só no Spotify. Hoje tem imagem também no Spotify. Vai por ali que pra gente também fica mais tranquilo, certo? A gente chega nesta edição juntinho com Cecília Custom, hoje embelezando a Marcela, né? Hoje tá com o ombro de fora, uma temperatura que combina com a... Quer dizer, uma roupa que combina com a temperatura de hoje, né? Agora, neste exato momento, a temperatura de 27 graus. Começou o verão. É, Na não verdade, começou, mas começou. não. Né? Estamos Quer na dizer, primavera, mas tá aqui em melhor Porto Alegre... Agora tá com cara de primavera, né? Porque tava uma várzea antes, né? Tá uma coisa horrorosa esse comecinho de primavera de 2022. Aliás, é a data que a gente tá gravando, tá? Novembro de 2022. Também com a gente está Iguatemi. Lembrando que, se você tá ouvindo isso aqui antes do Natal, tá rolando o Natal do Bem em Iguatemi com muito... É um giro de coisas muito legais. Assim. Primeiro que tem um parque de diversões lá que você participa brincando desse parque de diversões, doando para 3 entidades, diretamente, para o Pix delas. Né? Então tu vai lá e escolhe qual entidade vai querer doar, e aí a brincadeirinha custa R$2, no sentido de mínimo, né? É Tu o doa o que tu ingresso quiser. solidário. O Exatamente, né? ingresso solidário do Iguatemi, você contribui, faz o Pix direto para uma das 3 instituições, Atos 29, Instituto Montserrat e o Voz Animal. E aí, entre esses 3, fez o Pix, comprou vários, 1, 2, 3, quantos ingressos solidários você quiser, o preço de R$2 cada um, e brinca no que você quiser. Ou se quiser apenas doar, também pode. Perfeito. E começa a promoção, né, de juntar uma grana para ir pegando números e esses números irem para o sorteio, certo? Isso São mais 3 conhecido como dia de hoje, 16 de dezembro, o dia de em que novembro. começa a promoção, de novembro, desculpe, o dia em que começa a promoção de Natal do Iguatemi. Exatamente, que aí são 3 BMWs te esperando, uma por CPF, né? Não tem como tu ganhar 3, ou 2, né, no caso. Certo? Esse Iguatemi também tá com a gente. Com a gente tá Grupo IESA, aliás, está lá ainda no Iguatemi de Porto Alegre, num link de patrocinadores, o BYD, um dos carros do BYD, eu acho que o último que eu vi lá foi o TAN, né, que a gente andou visitando, aliás, Canela, né, Gramado, com uma máquina de 7 lugares, uma coisa espetacular, um carro elétrico, uma super marca chinesa, a marca que descobriu e elaborou as baterias elétricas que hoje estão nos veículos elétricos. Agora a BYD é uma marca de carros também, né? E ela ganha a sua primeira revenda aqui no Rio Grande do Sul com o Grupo IESA, que tem várias e várias marcas, né? Pensou, sei lá, Renault é Grupo IESA, pensou Volvo, BMW, Harley Davidson, Mini Cooper, que mais, Marcela, me ajuda aí. Fiat, né? Tudo isso é IESA, e IESA tá agora com BYD. E eu e a Marcela tomamos água na pedra enquanto estamos vivendo, praticamente, né? Vivendo Já abri a praticamente. minha, já tomei a minha sempre sem gás, a do Luciano quase sempre com gás. E, inclusive, tá no ar ainda uma sequência, para quem, né, está nos ouvindo no dia de hoje, porque os stories do Instagram duram Não tem 24 mais horas, como ver então... no dia de hoje, que a gente não vai lançar, acho, no dia de hoje. Não vai dar Não, tempo. não, eu ia falar... Ah, Calma, de tu não sabe amanhã, o tu que eu já vou tava fazendo falar. a conta já? Credo. Não, ia falar de ontem, Luciano. Nem do Ah, tá. futuro, nem do presente, do passado, em que postei uma sequência de stories falando sobre equilíbrio com água da pedra e com uma outra coisa que eu gosto de beber também bastante aqui em casa, que é Vinho. Álcool. champanhe, no caso, álcool. Mas não é álcool, eu gosto, eu aprecio o vinho, champanhe. Ontem estava bebendo uma champanhe da Serra Gaúcha e aí mostrando como é importante a gente equilibrar uma taça de um, uma taça do outro, um gole de um gole do outro. E é isso que eu faço bastante com a água da pedra. Se tu postou os stories, a galera vai ver isso aqui amanhã, já vai ter morrido os Mas foi stories. assim que eu comecei a falar. Não Então, sei eu se queria que tu estará no ar, só postasse de para quem nos novo. ouve se ouve. Acho que Ah, vale. repostar? Vou Né? botar num destaque, então. Vou fazer um destaque de água da pedra. Boa, boa, boa. Perfeito. Bom, fechamos a nossa lista de patrocinadores, Água da Pedra, IESA, Iguatemi e Cecília Custom, para começar com um assunto que foi prometido no episódio passado. A gente não descumpre nossas promessas por aqui. Teve um abalo aí no mundo da moda, que foi o encerramento de alguns contratos do Kanye West, principalmente o encerramento dele com a Adidas. Ele lançou o primeiro, né? Na verdade, o Kanye West já tinha quebrado os pratos lá atrás com a Nike. Ele chegou a lançar a linha Easy com a Nike. São tênis que, aliás, valem milhares e milhares de dólares, são peças quase que de museu, né? Tem gente que nem bota nos pés quem tem esse tipo de tênis, porque chegaram a ser lançados, aí ele quebrou os pratos com a Nike para dar o troco para a Nike, foi para Adidas. E aí começam os números. A Easy
Quer dizer, a marca explode completamente. A Adidas tem, no último ano, 30% do seu faturamento é por venda de produtos ligados ao Kanye West. Né, para vocês verem como uma coisa absolutamente grande. Mas o Kanye West andou se comportando muito mal. Ele que diz que nunca vai ser cancelado, ele andou falando algumas frases antissemitas, né? Que ele disse que foi mal interpretado, que tinha um tom de Misóginas, brincadeira, racistas, enfim. machistas, antissemitas, que mais? Ele deu uma Bastante exagerada. coisa. Ele deu uma exagerada e a marca que gerou junto com a Adidas 2 bilhões de dólares em vendas somente no ano de 2021, um ano, né, de final de pandemia, ou quase final de pandemia. Quando eu falei 30%, é 8%, tá? Desculpa, né? Não é 30% da Nike, senão a Adidas, né? Tá. Senão ela quebraria. 8% de tudo que a Adidas vendeu no ano passado foi Easy. Então é uma queda de centenas de milhões, né? E no caso aqui, bilhões de dólares com esse encerramento, né? Vale a discussão aqui pra gente, não só pela questão de grana, porque o estoque continua com a Adidas, ela vai distribuir sem o nome Easy, enfim, mas vai ter uma treta judicial aí gigantesca aí que o Kanye West vai se meter, porque a galera também comprava porque era, né, uma marca pensada pelo Kanye West. Eu tenho alguns produtos Easy aqui em casa, Não tá e com um no pé agora? Tu tá sempre tô com de pé esse no pé? descalço, mas eu usei porque hoje de manhã, deixa eu mostrar aqui. tá aqui o chinelo. Não, eu ia mostrar o chinelo que tá aqui do meu lado. É Easy também teu chinelo, né? Ó. Tá aí. Um dos itens da coleção do Luciano. Antes de qualquer coisa, Não enquanto chama o de Luciano. coleção, não chega a ser uma coleção, né? Mas tu gosta. Tem três itens, na verdade. Contribuiu com teus. Quatro itens. Quatro. Itens. Contribuiu com os 8% da Certamente. collab. Mas acho que é uma coisa que linkada à outra, Marcela, porque, por exemplo, assim, a Adidas faz com que a marca seja muito maior, porque assim, vamos lá, quando começa... Deixa eu só contextualizar uma coisa, só te dar desculpa, assim, te interromper, mas só para contextualizar em termos de moda importa e de marca, tá? Moda importa. A gente já falou várias vezes sobre a contribuição do Kanye West em alguns aspectos da moda do mercado criativo, e inclusive falamos muito de Virgil Abloh, de como ele ajudou a colocar o Virgil Abloh aqui. Alguns episódios atrás tu falou, e a gente colocou aqui também Through the Wire, a música, tu contou do documentário. A gente sempre tem ele na nossa pauta porque ele é um grande criativo. Mas fizemos um episódio, também recente, acredito que é um mês e meio, que o título é Kanye West enlouqueceu? E foi até um episódio que teve uma repercussão bem grande, porque todo mundo dizendo, gente, ele tem bipolaridade não tratada, ele tem isso, ele tem aquilo. A partir dali, a coisa escalonou, né? As tretas de Kanye West com suas parcerias, suas collabs de moda escalonaram. Ele começou com um problema que a gente também falou aqui, que foi justamente nesse episódio, com uma jornalista da Vogue francesa, quando ele estava na Semana de Moda de Paris, porque ele desfilou sua coleção lá e foi muito criticada, até começar a fazer todo esse discurso misógino, antissemita, etc, etc, etc. A Balenciaga romper com ele, dizer que não tem mais nenhuma relação, até esticar a corda a ponto de Adidas não ter mais o que fazer. E no meio do caminho, ele ameaçou a Adidas e disse, eu quero ver a Adidas vai romper comigo, vai perder não sei quanto de dinheiro. Só em royalties eu ganho não sei quantos milhões por ano. Até que a Adidas bancou e rompeu. 300 milhões de dólares em royalties. Eu tinha lido 500 milhões de dólares, que ele tinha dito que só em royalties ele recebia 500 milhões de dólares. Imagina, venda, lucro, etc, etc, etc. Pronto, contextualizado, nossa relação com Kanye West e sua relação com a Adidas. É que eu acho que uma coisa leva a outra, né? Isso a gente vem mostrando aqui alguns elementos, assim, porque isso se impôs como pauta aqui pra gente, que é a se aliar, né? Bom, acabou de ser lançada uma coleção Balenciaga Adidas também. Adidas é a segunda marca mais potente do planeta Terra. Gucci, Adidas. E a Balenciaga Adidas. Tá. Aquele tênis que eu te mostrei é Balenciaga Adidas. Sim, sim, sim. Em cima do Stan Smith, que é aquele tênis famoso do tenista, né? Sim, sim, sim. Enfim, eu acho que uma coisa leva a outra, assim, primeiro é uma popularização das marcas mais potentes, assim, até por incrível que possa parecer, por mais caro que sejam os preços, tipo esses tênis aí da Balenciaga e Stan Smith, custam aqui no Brasil R$ 5.000, né, é uma coisa absurda tu comprar. O Stan Smith tu compra por 800, R$ 600, né, o Stan Smith mesmo, mas aí o Balenciaga é diferente, tem um cor diferente, né, tem aquela coisa toda, mas também tem ali dois markets gigantescos, então é de alguma maneira para a Balenciaga um preço barato. É incrível o que eu tô falando aqui. É mais barato do que um tênis da Balenciaga, né? Fabricado por ela, vendido numa loja dela. Então, isso de alguma maneira
pode ser que chegue em mais pés de alguma, né, Claro, disso aí. exato. E a Adidas tem uma capacidade de produção que poucas empresas do mundo têm. Talvez só a Nike tenha. A Não, e não é Puma só tem. isso. É uma capacidade de se relacionar com um público completamente diferente do que o público direto da Balenciaga e assim por diante, e vice-versa. Tu junta esporte e luxo, ou esporte e moda, ou athleisure e, sei lá, social, roupa social. Que a gente sempre fala aqui, né? É uma forma das marcas inovarem porque elas casam seus públicos, seus produtos e atraem ao mesmo tempo os dois grupos. Agora, uma parceria de muito sucesso com Adidas e Yeezy. Ele fez muita coisa com Adidas. Desenvolveu produtos muito interessantes, criou uma estética, a gente brinca a estética do bege, né? Mas uma estética bem futurista em muitos aspectos, ao mesmo tempo minimalista, japonista, né? Com as formas amplas, as cores. Ele trouxe muito isso para dentro dos produtos da Adidas, com muito sucesso, vendeu muito, mas ele coloca ao mesmo tempo em que a Adidas faz essa collab com o Easy, ela faz com ele. E aí, quando tu puxa o nome dele, tudo que ele tá trazendo agora nesse, sei lá, nesse último semestre, em termos de problemas, parece que pesa muito mais, né? A ponto de se romper um contrato. E ele, inclusive, acusa a Adidas de copiar seus produtos antes mesmo de romper. Ele diz que tem alguns chinelos, e tem mesmo, tá? Alguns chinelos, algumas coisas assim, uns tênis, aqueles tênis de plástico que tu só enfia o pé, assim, que parece, enfim, é poliuretano, assim, só os recortes do plástico que a Adidas lançou sem dar a marca Easy. Então parecia, tô fazendo aqui uma especulação absolutamente, né, pessoal de dentro do meu closet, mas parecia que a Adidas já vinha tentando se desligar de certa maneira, trazendo parte dos designs propostos por ele para sua própria marca, sabe? Sem collab. Mas o que que acontece? Me fala, o que que acontece com ele sem Adidas? E o que que acontece com a Nada. Adidas sem Não, ele? com ele, ele sem Adidas, ele perde dinheiro, claro. Tem a questão econômica é gigante para ele, né? Mas Ele o vai que ficar pobre? Ele vai que passar fome? a grande não, isso nunca mais acontecerá na vida dele. Mas a grande pergunta que fica é quem vai ter paciência com o Kanye West, né? Porque ele realmente tem um talento para isso. Ele tem um Isso. talento para design de roupa. Ele tem Para o essa mercado parte. criativo. Ele é bom nisso, só que ele não consegue fazer a marca sozinho, ele não vai ter capacidade de produção. Tanto isso que eu ia falar antes, me perdi, é que antes era muito difícil conseguir um Easy. Era quase impossível. Ele estava nos pés, mesmo com a Adidas. Teve a primeira Sim. fase era impossível, né? Absolutamente estava nos pés do Beckham e mais ninguém. Aí passou a Mil, fase do impossível e 2016, eu lembro da gente viajando para a Ásia e tu procurando, entrando em todas as lojas da Adidas e tentando conseguir de qualquer forma e lojas não da um Adidas, Easy. lojas qualquer, Lojas de lojas tênis, sneakers assim, né? sim, Cultura sim. sneaker, né? Tu lembra que eles E guardavam dentro de um acrílico tudo guardadinho, caríssimo, tipo mil e chaveado? seiscentos dólares um par de tênis, né? Tinha 3 números específicos, sabe? Então teve essa fase. Depois teve outra fase, que é uma fase mais fácil de encontrar. Tu vai hoje em Nova York, tu encontra a Easy, tu vai em algumas lojas aqui do Rio Grande do Sul, tu encontra a Easy à venda, não na prateleira, mas lojas especiais que gostam dessa temática, então não é mais impossível. Até no site tu consegue comprar. Tem pares que ficam rodando algum tempo ali, né? Todos os meus pares eu comprei no site da Adidas. Sim. Os 3 tênis que eu tenho mais o chinelo, eu comprei no site da Adidas. Apareceu pra mim ali alguma coisa, quer comprar? Eu olhei, pô, esse aqui é bonitinho, vou lá, vou comprar, eu desejo. O primeiro foi um pouquinho mais difícil, que era o mais clássico dele, assim. Então, é um outro momento. Então, assim, só que aí, claro, quando a Adidas massifica, ela explode em venda. Acabei de passar alguns números aqui, né? E as coisas andam de uma maneira boa. A Adidas foi uma das últimas marcas a romper com ele, de parceria. Então, ela pensou muito bem. Teve Para muita ver o reunião. quanto ele esticou a corda. Até onde ele foi, né? E, Para conseguir que isso acontecesse. e tem um detalhe importante, é que a Adidas é da Alemanha. Tem uma história alemã, né? Os irmãos fundadores dela, que depois brigam, né? Um deles funda a Puma, uma das histórias mais contadas da história da moda. É interessante, acho que a gente até já falou disso aqui, mas É isso, né? Ela é uma empresa alemã, então isso pesa também muito sempre quando está linkado com a Alemanha, porque é uma ferida aberta na Alemanha gigante, né? Já que ele falou, tanto é que a razão da Adidas romper é uma só: antissemitismo. Tanto é que grandes, meu Deus, pessoas que lutam pelos direitos contra, direitos, não é direitos na verdade,
pessoas contra o racismo, feministas, brigaram com as marcas, dizendo que elas não romperiam se ele não tivesse sido antissemita, Sim. racista, blá blá blá. Não tô falando exatamente disso, né? Dele, no caso. Eles Mas segurariam assim, a onda, né? passariam um pano, E acho né? que seguraram. Na real, seguraram, assim, até um limite. Hum, Não sei qual é o limite. Não vazou o limite. Teve uma troca de CEO agora na Adidas, exatamente, recentemente, ia né? Entrou falar um disso. sueco. Talvez ele tenha menos paciência, fizeram as contas, 8% a menos de faturamento que a gente faz. Esses 8 não vai ser uma queda completa, porque ainda tem peças em estoque, então vai continuar vendendo o Easy, né? Porque, bom, vamos lá. A camiseta do Inter, da Adidas, ela é fabricada 9 meses antes. Ela começa a ser desenhada e fabricada 9 meses antes. Imagina um Easy, que é a prioridade completa da marca. Prioridade completa não, mas uma das Não, é. prioridades do ano da marca, né? Então tem Yeezys prontos há 2 anos para chegarem, desenhados há 1 ano e meio, 1 ano. Enfim, então tem toda uma coisa de Olha aqui. logística aí para conseguir chegar no mundo todo que precisa ser respeitado, né? Então é uma decisão muito grande, mesmo, grande mesmo. A gente tem uma matéria da Fortune, do dia 21 de outubro, ou seja, quase um mês atrás. Aliás, isso tudo aconteceu, o rompimento de contrato foi no dia 25 de outubro, a gente já está no dia 16 de novembro de 2022. Uh, porque no meio do caminho a gente falou de outras coisas, eu estava viajando, não fizemos o Moda Importa, etc, etc. Inclusive, estava em Nova York, onde vi algumas coisas, né, da Easy e outras campanhas da Adidas, lojas da Adidas bem, como que eu vou te dizer, bem as concept stores, né, as lojas com todas as coleções ao mesmo tempo, esse tipo de produto de que às vezes a gente não consegue ver, né, no varejo aqui no Brasil. Mas voltando para a matéria da Fortune, tá, que é do dia 21 de outubro. Ye, né, como ele é chamado, is only the tip of the iceberg of Adidas problems. Então, seria o Kanye, a pontinha dos problemas só, de todo o iceberg aliás, a pontinha desse iceberg de problemas que a Adidas tem. E aí eles colocam justamente essa troca de CEO e a perda de valor da Adidas no mercado, o que eles vêm enfrentando na China, em alguns mercados asiáticos com muita dificuldade, uma perda também de mercado muito grande para a Nike nos Estados Unidos. E aí, claro, todas as ameaças de grupos anti-difamação, anti-misoginia, antissemitismo, blá, 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 que fizeram esta pressão também gigantesca para que a Adidas se posicionasse. Mas aí é quase que uma lista de problemas que a Adidas teria que enfrentar ao romper com não só ele, ou a briga dele e as heranças que ele deixa, como também essa desvalorização e um A, reposicionamento todo. a maior parte de venda de produtos Nike e Adidas são produtos que tu precisa, entre aspas. Tu precisa de um tênis confortável, tu precisa de um tênis para correr, tu precisa de uma roupa de esporte. A maior venda não são dessas. Claro que isso dá um status, enfim, essas coisas todas, mas a gente viu ali, bom, tá aí, agora a Adidas vai quebrar com isso. Não, era 8%. É grande, claro, imagina pro tamanho, a linha de roupas, né? Mas Sim, vamos lá, a Adidas Sports, que não é assim que se chama, vende mais que a Originals. Né? Então é uma coisa de precisar, porque ela é uma marca esportiva. Ela tá no mundo fashion, ela faz parcerias com o Kanye claro. West, com a Balenciaga, com a Gucci, enfim, mas ela é uma marca esportiva. E marca esportiva está linkada a conforto, agilidade, né? Algumas coisas interessantes assim. Então ela vende por causa disso, né? A grande venda. Bom, tanto é que patrocina inúmeros times e esportes, né? Teve uma época que a Adidas era patrocinadora da NBA. Isso foi um soco no Imagino. estômago da Nike assim gigante. Nossa, Como uma assim que vem os porrada. alemães aqui? Por exemplo, a seleção alemã de futebol nunca vai sair da Adidas. É uma questão nacional, entra governo. Não, tipo, não, a Nike dizem que é o maior roubo da história, né? A Nike roubar a seleção alemã de futebol. Dizem que é o maior roubo da história. Por exemplo, a Nike Seria? conseguiu roubar a Umbro da Inglaterra. Ela já patrocina a seleção. Né? Seria, né? Nunca aconteceu. Já conseguiu roubar a França da Adidas, mas a Alemanha, ela não vem, ela não vai. Tanto é que dizem que seria o roubo mais caro da história, no sentido de seria o patrocínio mais caro da história. Tirar a seleção alemã da Adidas. Eu acho que isso não vai acontecer, enfim. Mas para vocês verem como é que essas marcas vivem disso, Marcelo. Então, os próximos passos, eu acho que eles já começaram, de alguma maneira, assim, parceria com supermarcas, né? Parceria para pegar ainda esse tipo de público, né? Porque a Adidas, ela não era muito conhecida no público. Quer dizer, desculpa. Ela não era a grande vendedora de sneakers, apesar de ter alguns tênis interessantes.
que marcaram a época, enfim, assim, né? É Sim. a Nike que consegue fazer isso. A Nike consegue melhor esse tipo de público, assim. Bom, já E quando veio o contamos aqui a Easy, história do Jordan, já contamos aqui algumas histórias relacionadas à Nike, né? É, hum, e a Easy mas eu quebra isso. entendo a tua. Quebra É, isso, entende? sim. Então é uma busca por outros itens, assim, né? Na verdade, ela A diferença é que um sai. Easy, aquele tênis, ele custou R$ 900 e um produto de parceria com a Balenciaga custa R$ 5.000. Tá, mas além disso, assim, a Adidas, eu acho que o que tu quis dizer é, a Adidas, ela sempre fez, por exemplo, o Adidas Gazelle, né, sei lá como se O pronuncia Stan Smith. exatamente, É a linha o Originals Stan toda Smith, assim, né? ela teve sempre um nicho linkado ao esporte que se A relacionava com música, esse tipo de modelo, exato, música, mas eu acho que o Yeezy colocou a Adidas nesse patamar não de massa, porque ele é um produto muito caro, mas de desejo, né? De consumo, de desejo de massa, talvez. Ou colocou a Adidas nesse mercado da moda e da criação que ela não estava. Ela tem uma parceria bastante longa já com a Stella McCartney na linha de yoga. Ela faz coisas assim mais pontuais, mas sempre mais nichadas, né? E o IF teve esse boom, esse barulho para dentro da Adidas. Uh, que a Nike já fez e em outros, só enfim, para com dizer outros produtos. que já havia brigas muito mais linkadas a design entre Kanye West e Adidas. O Exato. Kanye dizia que ela fazia outros produtos, cópias, né, Eu da falei linha de dele. chinelo, do tênis agora cavado, né? Que ele. E São vários, né? realmente Vários, assim, que fazia tu vê, tem uma temática. Mas aí todo mundo copia, né? O Kanye West é copiado, né? Tu vai na H&M, tem a linha bege, né? E obviamente que ela existe por causa dele, né? Por causa da ex-mulher dele, né? da linha Que bege, como gostavam falei. disso, né? Mas olha só, eu fico pensando nele, não tô preocupada com ele, que nem eu te disse, que não vai passar fome, não vai ficar. Mas eu fico preocupada aqui, que entendam as aspas e o meu tom de brincadeira, mas no sentido assim de que ele realmente tem esta veia muito forte criativa e ele mesmo diz essa visão, né? Ele coloca my vision em tudo que ele faz, assim, ele diz que tem que ser a visão dele. Por isso esta briga também para que os designs sejam com a cara dele, ele se envolve. Isso desde a criação de uma capa de disco, passando por uma coleção de tênis, por uma coleção de roupa, pelas letras, pela produção e assim por Amigaço do diante. Virgil Abloh, né? Por exemplo, Exato. né? É, mas Mas assim, assim, não, o que eu ia dizer é que ele está rompendo todos os links com o mercado criativo, por conta desse momento em que ele vive, que eu não sei, não tem um diagnóstico, ele mesmo se declarou bipolar e que tinha muitos problemas com o tratamento, se tratava, voltava, né, parava de se medicar, voltava a se medicar, etc, etc, super conturbado em relação a isso, ele fala isso numa entrevista com o David Letterman, que a Kim Kardashian ainda era casada com ele, estava sentada bem na frente, eles falam sobre isso, ela faz uma cara de tipo assim, imagina, deve ser muito difícil conviver com esta personalidade, né? E aí ele não tem mais nenhum vínculo, e de repente ele não tá mais quase que produzindo música, eu não sei exatamente para que lado ele vai, como ele vai conseguir reatar isso, sabe? Como que uma alma criativa, um cérebro criativo desse tamanho para de produzir, para de colocar isso para fora, isso para rua. Se tu rompe com os grandes nomes que tu tem, ou os grandes laços, como Balenciaga, Adidas, rompe com a tua mulher, que coloca, rompe com a Semana de Moda de Paris, rompe com não sei o que, com quem tu vai criar? vou responder Aonde isso tu aí. vai criar? Eu vou responder. O mundo, ao mesmo tempo que cancela muito rápido, esquece muito rápido. Porque o mundo tá preocupado em cancelar mais uma pessoa, que toma todas as manchetes. Então, mais alguém vai fazer algumas cagadas aí e vão Mas ele não se esquecer. disse incancelável? Ele se diz incancelável e ele vai provar isso. Ele vai provar isso. Porque aí, daqui a pouquinho. Sabe por quê? Porque ele dá dinheiro. Ele gera isso aí. 8% do faturamento mundial da segunda maior marca de artigos esportivos do planeta Terra. 8% é ele. Criação dele, né? Os designers que ele contrata, que ele apita. Tem um documentário maravilhoso dele na Netflix que mostra ele realmente ali, junto com os designers, pensando ali e tudo mais, né? Até hoje, tudo que ele botou a mão deu certo. Ele era um super produtor de rap, depois ele foi um super rapper, aí depois ele entra no mundo da moda, né? Então, ele tem isso, ele se acha um Super gênio, chato. né? E é um gênio que bota a mão mesmo, assim. Então eu acho que vai acontecer o seguinte: passa o tempo é um remédio maravilhoso hoje, e cada vez ele passa mais rápido nesse sentido de cancelamento, né? Rapidamente que acaba o cancelamento. E alguma outra marca vai colar nele por uma razão muito grande. Ele dá dinheiro, ele dá grana.
Vou fazer as Conversamos com o palavras Mr. do... West, conversamos com o Mr. West, ele se diz arrependido por algumas coisas, erros do passado, mas a gente acha muito legal ou não, nem vão falar isso, na real. Eles vão falar assim, começamos com o Mr. West uma parceria que a gente que quer blá, 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 blá. Pode anotarem. Anota, tô falando isso aí em novembro de 2022. Em seguidinha ele Lembra tá fazendo coisa. daquela frase clássica? Por que não te caias? É quase que isso, assim. Por que que ele simplesmente não fica quieto, entende? Porque ele não Porque vende tênis, ele... Marcela. Não Não, vende mas não é tênis. o tênis. Por que que ele não fica quieto? Porque ele produz e tem essa visão artística, tudo que ele toca Por- realmente Porque vira ouro, assim, ele tem. a, Agora ele a, não a gente precisa. discutiu, Cortem o Twitter dele, a calem a gente, boca dele, deem a gente remédio já pra discutiu ele. isso aqui em outro episódio. O Kanye West, ele, é- ele bota dedos na ferida, em feridas, né? é, com as argumentações estranhas, assim, sabe? Sendo legal, por exemplo, assim, vamos lá, o movimento Black Lives Matter, né? Ele apareceu como um blusão dizendo White Lives Matter. Aí, quando foi confrontado, ele disse: que vocês não sabem a desorganização que tem mau caratismo lá dentro, que tem a Sim, a sujeira gente que falou é sobre esse isso aqui no movimento. programa Já que ele falamos, tá no ano enlouqueceu. passado. Por que que ele não faz uma crítica construtiva, Traz o explica, que é, expõe o isso é que é? exatamente. Não, ele Exato. não quer isso porque ele sabe que isso faz. Isso aqui, ó, um pequeno podcast do sul do Brasil tá falando dele. Né? Aí um dos caras tem 4 produtos dele. Ele tá sendo. Hoje no mundo, Marcelo, tu tem que aparecer. Ai, que Ele saco. entendeu isso. E aí tem um custo Não, para é ele, muito talvez chato. tenha. E óbvio que é só tu chegar um pouquinho perto de qualquer documentário que tem no Kanye West, tu vai ver que a cabeça dele não funciona bem. Né? Ele já não teve pai, aí depois ele perdeu a mãe, que era pai e mãe para ele. Donda. Aí rapidamente ele ficou multibilionário. Imagina, ele vai ganhar 500 milhões de dólares de royalties por um ano de venda. Então ele é bilionário em dólar há tempos. Né? Ele ganha dinheiro por segundo. Então isso também é um problema resolvível. Aí os últimos trabalhos dele lá tem um disco completamente linkado a Jesus, onde ele não só louva Jesus, como ele se acha um Deus também, assim. Né? Vem daí, vem É, daí. Jesus is King, não é o nome do disco, É, não. É. não, o nome Não. disso eu não lembro qual é. Acho que é Jesus King. E aí que os guris adoram, aleluia, 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 aleluia. E aleluia. E faz o com a Santiago mãozinha. e os guris fazem assim atrás no carro, aleluia, aleluia. Tá, mas olha só, eu não quero gastar um programa inteiro. A gente tem ainda Eu alguns também não minutinhos quero. aqui, tá? Porque eu tenho que fazer mais coisas ainda e nós prometemos para nossa audiência que o nosso produto tem que ter no máximo 32, 33 minutos. Mas eu queria trazer mais uma coisa, Marcelo. A gente começou 15 e A gente estava 13. falando de dificuldades, talvez mentais, e de dificuldades de ego, e de dificuldades de lidar com esta veia criativa e, ao mesmo tempo, de lidar com o público. E isso me remeteu a The Crown, quinta temporada, que acabou de ser lançada na Netflix. E eu estou com dificuldades de ir dormir e não ver mais um episódio. É uma série que eu acho especialmente bem feita, e apesar de ela estar sofrendo, claro, como todas as temporadas, de séries que se baseiam, né, o que tem inspiração em fatos reais, sempre há essa comparação, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que foi inspirado, o que não foi. Falando de um fato específico, ou talvez dois, dependendo do nosso tempo, eu queria falar sobre um vestido que eu tenho certeza que todo mundo já viu uma imagem. Todo mundo que já teve algum contato com imagens da Princesa Diana. Talvez aqui uma juventude, meu sobrinho que tem 11 anos não saiba quem é a Princesa Diana. Aliás, boa pergunta, será que ele sabe? Não sei. Pois é, existe um vestido chamado de vestido da vingança. Da Diana, que é este vestido aqui, para quem não está nos vendo no Spotify. Ai, ruim a foto, né? Pegar uma Tipo, foto por vai imagens inteira. direto. Sim, é que eu tava na matéria, tá? Que é um vestido preto com decote ombro a ombro, bem curto, que sai quase que uma cauda esvoaçante, assim. Vestido da vingança, Diana. Imagens. Que é ela chegando num jantar comemorativo de uma galeria de arte em Londres, nos Jardins de Kensington. Isso é o ano de 90 e alguma coisa, não vou saber direito agora, talvez 95, 94. E este vestido foi usado no dia seguinte a uma entrevista concedida pelo Príncipe Charles. Eles já estavam separados, eles não se divorciaram, estavam separados oficialmente depois de muitos anos tentando se separar e da rainha tentando segurar a barra.
os dois irmãos dele, a irmã já tinha se divorciado, o irmão já tinha se divorciado da Sarah Ferguson lá, a ruiva, e eles estavam segurando a onda, tentando fazer com que o casal ficasse junto, porque o Charles era o príncipe herdeiro. Assim como estamos vendo ele agora rei, né? Chegamos nesse momento da história em que ele finalmente assumiu o trono. Nesse dia, ela botou esse vestido, e ele é chamado de vestido da vingança porque ele era um vestido sexy, que chamava super atenção, ela tava com aquele colar de pérolas com uma pedra no meio. Como eu disse, no dia seguinte, ela usou no dia seguinte a essa entrevista super reveladora e íntima que ele deu para um entrevistador, para um programa de TV em Londres, que fazia parte de toda uma estratégia dele de abrir a nobreza, abrir o mundo da realeza e falar mais verdades e conectar a nobreza e a família real com o futuro, tentando colocar a família um pezinho adiante, tentando trazer, preparando o caminho para uma certa inovação e atualização E aí, nessa entrevista, ele basicamente assume seu affair e seu caso com Camila Parker Bowles, hoje também esposa e rainha consorte, como que é o título dela agora? Rainha ou... Não lembro. Não lembro também. Ela ganhou um título nobre, que agora eu não lembro exatamente qual é, mas não é rainha. 3 anos antes disso, já tinha vazado aquele áudio, aquele telefonema clássico, em que ele diz que ele gostaria de ser o seu absorvente interno, daquela marca Tampax, lembra? Tem toda uma contextualização disso. E é isso que a Diana e toda a Inglaterra, todo o Reino Unido assistem à entrevista do Charles, e no dia seguinte ela resolve meio que reagir, colocou o cropped e reagiu, que nem a gente diz em 2022, colocou o vestido da vingança. E esse vestido foi meticulosamente copiado e bem representado nessa temporada. Então, tudo isso que eu falei, tem vários aspectos aí que eu queria falar sobre a roupa, te preparar para uma ocasião, servir de... talvez de bengala e de statement, sabe? Em várias circunstâncias, assim como num posicionamento público de como tu está e de como tu se sente, assim como falar também da temporalidade do design do vestido, que ele é muito atemporal, ele funcionaria muito bem hoje também, como um vestido da vingança, assim como eu queria também falar, a gente não vai ter tempo para isso, podemos fazer isso no próximo programa, sobre todo o figurino da série, que é muito bem feito, muito bem representado. Tem looks copiados, mas também tem looks criados, né, para a série. Assim, tem muitos detalhes que dizem muito sobre as épocas em que as coisas se passam, desde as roupas dos anos 80, passando pelas ombreiras, pelos ternos grandes. Não fala muito que nós merecemos um episódio inteiro sobre isso mesmo. É maravilhoso, mas enfim, queria chamar atenção também para essa série, então, que é bom que a gente se desconecta da realidade, relaxa ao mesmo tempo em que fica sabendo mais sobre a verdade da família real, é muito delicioso. Não vejo a hora de ver o próximo episódio. Perfeito. Este é o Manda Importa, que se despede nessa semana. A partir da próxima semana vai ter uma coisa interessante. Eu estarei em Doha e arredores, né? Não sei onde eu vou gravar. Nem como nós vamos gravar. Né? Quase no outro lado do mundo. Bem pertinho de onde tudo começou, diga-se de passagem. E aí eu e a Marcela faremos um cruzado que a gente faz aqui, né? Ela vai estar no seu ambiente, eu vou estar no meu, que eu não sei qual vai ser. Mas a gente vai ter próximas 4 semanas Moda Importas feitos do Catar e do Brasil ao mesmo tempo, trazendo assuntos que estão pulando, né? A Copa do Mundo, claro, vai normalmente colocaria assuntos linkados, né, à moda, né? Seja qual for a moda ou a pessoa, a gente vai trazer elementos por aqui, mas a gente também vai pegando essas outras coisas mais pop, assim, mais linkadas à economia, à arte, enfim. A moda é tudo isso, né? A gente vem provando isso a cada episódio por aqui. Beijo pra ti, Marcela. Beijo. E um beijo para Cecília Custom, pro Iguatemi, para o Grupo IESA e também para Água da Pedra. Tchim, tchim, Marcela, e a gente volta. Saúde. Vem. Tchau, tchau.